As águas, girando em um vórtice violento e caótico, mostravam o poder exorbitante da magnífica arma do ser gigantesco. O ser monstruoso se encontrava lá, no meio do círculo seco. Sorria com uma expressão clara de superioridade e deboche. Como poderia ser diferente? Com uma arma superior e totalmente letal, com natureza concebida de dualidade, mas quase sempre dominada por seu mestre para fins de ataque. Isso pouco importava nesse momento. A única coisa que passava na cabeça do gigante era a vitória, e o banquete que faria com o sofrimento do seu pequeno e insignificante adversário, que sentia em cada músculo, cada pedaço de seu corpo, um calor de repreensão do seu corpo, quase como que se ele conversasse com Ki. E ele demonstrava que sabia que não tinha como se opor a tamanho poder destrutivo. Pin, junto ao seu servo, observa atentamente. Pensara que o índio não teria chance de sacar sua arma. Deu muito crédito ao seu pupilo, achando que derrotaria facilmente o gigante. Mas agora não tinha volta. Tinha que pensar em algo, ou teria gasto um ano em vão. Em questão de segundos, Ki tem seu momento de choque e fascínio quebrado por Pin, que logo fala para ele se recompor, pois a luta não tinha acabado ainda. Ki se assusta e, com um reflexo por entender a imensa desvantagem que se encontrava, dá um passo de recuo, como quem há de recuar bruscamente. Nesse instante, o gigante sem enrolação desfere um golpe diretamente na direção de Ki. A arma, flexível e majestosa, era feita com material vivo, consciente mas totalmente submisso ao dono que fizera um link a ela. Era formada por uma base sólida e personalizada de acordo com seu mestre. Simbologias ligadas ao signo de seu dono eram visíveis em sua estrutura ou decoração. O destaque dessa arma era sua propriedade de mola, que permitia um ataque a certa distância. Ataque esse que foi veloz e impiedosamente até Ki. Pin grita ferozmente para Ki se esquivar a todo custo desse ataque, mas Ki não ouve muito bem o que Pin fala. O barulho da arma era muito alto e ele estava muito assustado e concentrado para ouvir alguma coisa. Instintivamente, Ki se põe em posição de defesa, colocando sua espada de jade frente ao letal golpe que o gigante lançara sobre ele. Tudo em vão. O golpe da arma suprema passa ceifando tudo em seu caminho. A projeção de Pin se desfaz com impacto. Assim que a arma toca a espada de jade de Ki, a espada do pobre rapaz se desfaz, estilhaçada em vários pedaços. O braço de Ki se contorce, dando voltas em si mesmo, rasgando músculos, quebrando ossos e deixando hemorragias sérias. Fraturas expostas e muitas dores ao rapaz. Com o imponente e poderoso impacto, Ki é arremessado para longe com muita violência. Tudo aconteceu tão rápido que ele nem pode ter consciência dos sérios danos sofridos. Ele é arrastado pelo golpe por vários metros. Nesse momento, Ki não sentia mais seu braço direito, nem sentia dor, apenas parecia que o braço havia se desconectado de seu corpo. Finalmente, o impacto perde força e Ki para no chão. Uma dor fraca, mas latejante se faz presente em seu braço, que há pouco nem conseguia sentir. Ki se vira para contemplar seu braço. E lá está ele, contorcido em voltas, com fraturas expostas, sangrando como um porco imolado. A dor nesse ponto era colossal, e de jeito algum sumia. A arma suprema do índio não deixa as habilidades de Ki de regeneração funcionarem, e Ki estava sangrando. Precisava fazer algo logo, senão estaria enrascado. Mas seu adversário, o gigante, tinha outros planos para Ki. O gigante chama sua arma de volta. Como uma mola, ela obedece e retorna à forma de descanso. O índio sabia que não tinha mais a necessidade de manter distância. Já havia demonstrado que mesmo se Ki tentasse fugir, a arma lhe alcançaria. O gigante toma impulso em suas poderosas pernas e em um só pulo chega à margem das águas.
Agora, em terra seca, o índio poderia interagir melhor com o inusitado visitante que o perturbou. O gigante anda tranquilamente enquanto Ki se contorce de dor no chão, tentando se levantar. O gigante chega perto de Ki e devagar levanta sua mão direita e pisa no tórax de Ki. O rapaz já imagina o que está por vir. Havia perdido sua espada. Estava sem ajuda e sozinho no meio da floresta amazônica. Esperança era algo que Pim o havia ensinado a não ter. Ki ainda tenta resistir, agarrando o pé do gigante com força, mas somente com uma mão e travado no chão pela musculosa perna da gigante. Pouco ele podia fazer. Com gestos suaves, como todo ser que sabe que está em vantagem, o ser monstruoso ergue seu braço que empunha a arma suprema e em um só movimento larga em cima de Ki. A arma cai em cima do braço e antebraço esquerdos de Ki, que começa a gritar de dor. A arma não foi jogada para cortar o braço, mas sim rejeitar. A rejeição se faz com calor, raios e choque, o que reduzirá o braço de Ki a carvão. Um processo lento e doloroso. Algo que servia bem a quem teve a audácia de desafiar um gigante guerreiro amazônico. O braço direito de Ki estava estilhaçado, formigava e estava sangrando muito. Seu braço esquerdo estava sendo transformado em carvão. Ki tentava resistir e pensar em uma saída, mas era impossível. O gigante tirou o pé do tórax de Ki e em seguida agarra com força a pele que reveste seu tórax, bem onde o símbolo do pacto de Ki e Pin se encontraram. O gigante não sabia o que significava, mas entendia os dois símbolos presentes. Queria destruir qualquer orgulho de seu inimigo, e imaginava que era algo de qual Ki se orgulhava. Já com as garras bem fundas e cravadas no tórax de Ki, o gigante puxa com força o couro de seu adversário. Pele, sangue, músculos e veias se espalham pelo cenário. O cheiro de sangue, o ar ferroso se espalhava cada vez mais pelo ambiente, impregnando as narinas de ambos, deixando Ki cada vez mais amedrontado, e o gigante cada vez mais certo da morte e humilhação de seu adversário. O índio, no mesmo ritmo suave de sempre, quer saborear sua vitória, como a tradição de sua tribo que devora os guerreiros vencidos. Seus inimigos, que não são ofertados em oferendas, são consumidos em festas e banquetes. Mas isso são para os mais corajosos de seus inimigos. Para esse mísero invasor, somente a dor, sofrimento e humilhação já lhe são mais do que ele merece. Para essa tribo, consumir a carne e o sangue de seus inimigos era como absorver suas habilidades. E esse pequeno homem não merecia ser compartilhado com seu povo. Eles nem mesmo saberiam desse pequeno incômodo. O gigante mastiga e engole a carne recém-retirada do inimigo. O gigante ficou intrigado, pois a carne se mexia dentro de sua boca e garganta, como se estivesse se contraindo. Na verdade, essa parte fora menos afetada pela arma suprema do índio, fazendo com que tentasse se recuperar. A habilidade de regeneração era como uma ligação inconsciente para a aceleração da cicatrização, mas a energia vinha do usuário. Como a carne tentava se regenerar, mas a fonte de energia que era aqui havia sido cortada, ela apenas se contorcia. O gigante se ri do sofrimento que causa aqui, e é claro, o índio estava adorando. Que nesse instante já se preparava para a morte certa. Não conseguia sentir sua mestra, estava perdendo muito sangue e suas duas mãos estavam imobilizadas. Um rastro de lágrima pode-se ver saindo do rosto do rapaz. Muitas coisas ainda podia fazer, mas ia morrer no meio daquele lugar, sozinho. Dentre a pele que o gigante havia arrancado, podia-se ver os ossos que protegiam o pulmão e o coração. Os ossos do externo e das costelas. Também se via seus órgãos como o fígado, intestino grosso, delgado, o pâncreas e baço, todos expostos aos intempéries e caprichos de seu algoz. Inclinando-se, o ser gigantesco posiciona uma de suas mãos no osso externo
e a outra mão nas costelas de Ki. Os ossos são muito resistentes em sua extensão e cumprem bem o papel de aguentar o peso do corpo humano, mas suas ligaduras em suas conexões estão um ponto de fraqueza, tanto que deslocar um ombro é muito mais fácil que quebrar uma clavícula. O gigante já sabia disso por desossar vários animais e vítimas anteriores. Ele puxa com força nas ligaduras e quebra as costelas de Ki, arrancando também o osso externo, deixando seus órgãos vitais à mostra. Agora tudo estava acabado. Tudo que o gigante tinha que fazer era eliminar o invasor. Ele decidiu que iria comer o coração de Ki para que ele não conseguisse se regenerar mais. O gigante, com sua mão direita, resgata sua arma suprema. Quando a retira de cima do braço de Ki, revela um braço mirrado, como se tivesse levado um choque muito forte e encolhido. Com sua mão esquerda, o gigante agarra o coração pulsante do rapaz. Já estava a salivar e prestes a cortar fora o coração do rapaz. No exato momento que o gigantesco índio ia cortar fora o coração de Ki, alguém segura sua arma suprema. Pela parte onde exalava mais poder, era Light. Ele havia sentido a presença de Ki, assim que ele havia saído da área de influência de Pin. Ele estava seguindo já há vários dias e observava onde ele iria. Ele já suspeitava de seu destino, assim que chegou em território amazônico. O índio ficou surpreso, não pelo aparecimento de Light, mas por ele estar encostando em sua arma e ela não estar o rejeitando. Como um animal pressente a maldade do ser, a arma reconhecia a natureza de Light e não a ouvia como um ser inferior ou diferente. O índio encara Light fixamente. Ele logo viu que algo anormal acontecia ali. Light tinha os traços dos deuses. Ele era claro como sua tribo. Ele tinha cabelos alaranjados fogo, olhos azuis, mas sua íris era totalmente diferente do formato secular de todo ser humano. Um choque subiu a espinha do gigante. Light, por sua vez, encarou o gigante. Na hora, ele entendeu que se tratava de um guerreiro da tribo protetora das pedras elementais da Amazônia. As pinturas avermelhadas e grande estatura lhe entregavam. Ki olha surpreso para Light, nunca o havia visto, mas mesmo assim estava feliz pela ajuda que estava a receber. Mal podia acreditar em seus olhos. Aquele homem que parecia um monge estava ali segurando a arma do gigante. E se não estava contra ele, era um aliado, pensou Ki consigo mesmo. Com um só golpe no estômago do gigante, Light o arremessa para longe. O golpe não foi para ferir, mas sim afastar. Mesmo assim, o suporte feito com fúrias e pele se desfez do tronco do gigante. A arma suprema do gigante voou de suas mãos em pleno ar, se separando de seu mestre, que olha admirado do chão. Light havia usado apenas uma mão e já tinha separado o gigante de sua arma. Era algo impensável para Ki. Light era muito forte. Light fica parado sobre Ki e com um movimento suave, mas rápido, agarra com sua mão esquerda a arma suprema do gigante. Para a surpresa do gigante, sua arma, além de não rejeitar Light, se submete a ele. Ela encolhe e fica do tamanho de Light, ficando assim muito mais fácil seu manuseio. Ki, já se recuperando, usando suas habilidades de regeneração, e é maravilhado para os efeitos de Light, não tendo a mínima ideia de quem poderia ser esse homem. O gigantesco guerreiro foi para longe. Ele quase que volta para dentro do rio, mas para bem em sua beirada. Com sua mão esquerda, ele limpa a baba de sua boca e queixo. O golpe do homenzinho de cabelo alaranjado o havia deixado bem incomodado. Estava pensando se ia ter que lutar contra os dois homens. Contra Ki, ele tinha certeza que conseguia vencer, mas esse novo personagem ele tinha dúvida. O seu golpe foi forte, sua arma suprema não o havia rejeitado. O gigante de bulbo não tinha nada. Já desconfiava que Light podia não ser
um ser humano comum, em sua totalidade pelo menos. Light empunha a arma suprema do gigante com maestria, já para demonstrar para o ser que era melhor ele se acalmar. Como ele não atacara, achava que o gigante entendia que ele não estava ali para fazer mal algum. Que, já meio recuperado, rola para trás de Light e começa a intensificar sua regeneração. Os ferimentos que o gigante havia causado eram profundos e demoravam para se regenerar, especialmente os ossos de Ki. Lentamente, novos ossos, carnes, músculos, nervos e sangue iam crescendo, e onde antes era nada se preenchia. Onde era carne viva, criava-se pele, e logo se tornava a tonalidade escura de seu natural dono. Longe do campo de batalha, em um ambiente escuro e quieto, um ser medita dentro de sua casa. No escuro é possível ver 2 olhos vermelhos cintilantes. Era o cacique da tribo dos gigantes. Sua genética era diferente, era mais tendenciosa ao gênese de seus antecessores Néflins. Sua pele era cinza e densa, como couro endurecido. Seus olhos eram vermelhos e brilhavam no escuro, o que dava uma perfeita visão durante a noite. Sua estrutura óssea era mais densa e chifres saíam de sua cabeça. Ele carregava consigo um peitoral de couro junto com uma ombreira da mesma origem. Diferente dos demais da tribo, o cabelo lhe era pouco em uma tonalidade branca. De resto era igual aos seus irmãos. Nem o tamanho se diferenciava. Ele percebe uma agitação nos ventos, mas uma voz lhe dirige a palavra, explicando os fatos. Lá fora, no mesmo instante, os guerreiros guardiões da tribo ficam agitados. Suas armas supremas lhe informam que algo não está certo. Um de seus irmãos está em luta e alguém com grande poder veio às suas terras. As armas são um organismo vivo, mineral, consciente que se une a um indivíduo e se torna parte dele. Mas em ocasiões quando os indivíduos são uma família e partilham pactos ou afinidade, a arma cria uma conexão com esses afinados, como uma teia de sentimentos, transformando a todos em um sistema conectado sem fio. Logo todos ficam agitados e em sua língua exclamam para massacrarem os invasores e salvarem seu irmão. Pelo clamor dos guerreiros, todos estavam de acordo de resolverem essa afronta agora. O cacique sente a agitação de seus guerreiros e sai falando em uma voz grave e autoritária que os espíritos já haviam falado com ele e dado seus vereditos. Eles não deveriam interferir. O que estava acontecendo já estava na ciência deles, e o irmão deles deveria viver ou morrer de acordo com sua excelência. Os acontecimentos daqui para frente estavam nas mãos dos espíritos maiores, e tudo se encaixaria conforme o tempo. Os guerreiros haviam recebido a vontade dos espíritos, agora cabia a eles torcerem por seu irmão e esperarem o melhor. O índio líder ri e sente uma mudança na temperatura. A voz que ouviu, ele reconhecia de qual espírito veio. Ele sabia que, quando eles intervêm, significa que grandes coisas estão por vir. O cacique não consegue tirar o sorriso de seu rosto. Ele olha em direção à pira de sacrifício, onde eles sacrificam os guerreiros capturados, covardes, ladrões e todos que julgam serem boas oferendas para as entidades. Um pouco afastado da aldeia estava uma árvore gigantesca, maior que qualquer um dos gigantes. A grama ao redor era vermelha, assim como a madeira da árvore e sua folhagem. Eram assim pelo imenso número de imolados lá. O sangue descia para a terra e nutria a folhagem, especialmente a árvore. É uma árvore sagrada, qual os espíritos habitam nela. Em frente à árvore há um altar de sacrifício, com uma estátua de ouro de um minotauro segurando uma gaiola. Dentro da gaiola são colocados os sacrifícios e a estátua de ouro é oca. Em seu tronco e da garganta até a boca há uma abertura,
por onde a chama cozinha os sacrifícios vivos. As cinzas e gordura preenchem a madeira e folhas da árvore, dando um aspecto avermelhado e assombroso, terrível. Em cima da cela onde as oferendas estavam queimando, pairava uma nuvem avermelhada, se nutrindo da dor, sofrimento, gordura e sangue dos sacrifícios. Esse espírito era muito venerado pelos índios, e era a voz que o cacique reconhecera falando com ele. Inconfundivelmente se podia ver as três esferas brilhando no centro da fumaça. O espírito que se deleitava entre as oferendas era o mestre de Pim, que já estava a par de tudo e realmente ansioso para ver onde o garoto aqui podia chegar. Talvez nem tudo fosse só desobediência excessiva de sua subordinada. Talvez a sensação de algo a mais que ele sentia fosse um plano de algo maior. Light então começa a falar com o gigante em sua língua nativa, um acadiano antigo, uma língua morta para o mundo moderno, mas preservada dos progenitores dos gigantes. Light falou nessa língua também, o intuito de Ki não entender. Light falou por o gigante que estava ali, pois estava cumprindo uma missão que lhe fora dada por espíritos das águas. E sua missão estava intrinsecamente ligada aqui, mas se o destino do rapaz fosse morrer aqui, ele não interferiria. Ele não estava lá para lutar por Ki ou matar o gigante. Estava para observar. O gigante se levantou lentamente, dá uma risada ao visitante de cabelo alaranjado e fala que entende que Light era um ser superior e não tem intenção de lutar com ele, mas o homenzinho ali havia invadido e atentado contra sua existência. Não podia permitir que ele fosse embora assim tão fácil. Eles teriam contas a acertar e não podia deixar ninguém interferir nisso. Light concorda com isso. Como ele havia dito, não ia atrapalhar ou salvar Ki, mas Ki é um humano e está sem arma. De jeito nenhum Light permitiria uma luta injusta desse modo. Se o gigante estava destinado a tirar a vida de Ki, então ele faria isso sem sua arma suprema, em uma luta limpa. Podia usar qualquer outra arma, menos a arma suprema. Light estava curioso, e não achava que os espíritos o teriam levado até ali para simplesmente ver Ki morrer. O gigante não facilitava e queria tomar a vida de Ki a todo custo. Então que vença quem for melhor ou tiver com os espíritos certos. O gigante sorri e fala com deboche para Light, que não precisaria de arma alguma. Ele já tinha quase vencido Ki várias vezes, só usou a arma suprema para humilhar o rapaz mesmo. Ele acabaria com Ki ali e agora, com as mãos nuas, só com a força de seus braços. Uma humilhação maior ainda. O gigante mal terminou de falar e sua expressão de deboche é cortada. Ele vê o seu oponente o encarando, mas algo estava diferente. Tão diferente que o gigante teve que reconhecer a determinação do homenzinho, que estava fervilhando de raiva. Sua regeneração estava completa e sua determinação queimava como nunca. Ele rugiu e cortou a conversa de Light com o gigante. Ele não entendia o que falavam, mas sabia de uma coisa: queria derrotar o gigante com toda certeza. Que fitava no índio com toda a sua fúria e transmitia seu ódio. Quase foi morto e nunca mais deixaria isso acontecer, com qualquer oponente fosse. Ele estava pronto para terminar essa briga. Então a luta final de Ki e o gigante iria de começar, sem truques, sem armas superiores, somente na força e dedicação de cada um. Ki e o gigante se encaravam e ambos veem que cada um está preparado para a morte, que essa luta não teria empate. Light se afasta, não querendo atrapalhar a luta. Ele segura a arma superior do índio com força, comprimindo a vontade da arma de retornar ao seu dono. Ambos em posição de confronto e sem obstáculos iminente, Ki e o gigante começam a luta final.
Sem sinalização, sem cerimônia, os dois partem para o confronto. A terra que está sob os pés de ambos se desfaz largada, mostrando que nenhum deles estava se segurando. Estavam prontos para dar tudo de si, matar ou morrer. A terra se alimentaria com o sangue do perdedor. Agora, quem seria o derrotado, eles estavam prestes a descobrir. O gigante era menos veloz que Ki, embora fosse bem robusto, com seus mais de 5 metros. Era muito rápido para seu tamanho, mas não era tão rápido quanto Ki. Embora em força, não se tinha dúvidas que o gigante guerreiro superasse muito a força de Ki. O gigante começa com um chute veloz de esquerda. O som cortou o ar com tamanha rapidez e brutalidade que o guerreiro índio aplicava no golpe. Ki sabia que não podia medir forças com o gigante. Teria que usar sua velocidade como vantagem. Ele esquiva do chute do guerreiro e se prepara para dar golpes no estômago do índio. Ki consegue lhe acertar um soco de esquerda bem no estômago. A musculatura densa do gigante lhe dificultava um golpe prejudicial. Parecia que estava batendo em terra dura, mas o gigante fez uma expressão que sentiu o golpe do rapaz. Algo que colocava na cabeça de Ki que ele conseguia machucar esse ser. Ele podia vencer se desse tudo de si. O índio revida, quase que instantaneamente, com uma violenta cabeçada em Ki, que quebra seu nariz. Não podia se dar ao luxo de levar muitos ferimentos. Sua regeneração tinha limite, e lutar e se regenerar tomava muito dele. Se recuperar do último ataque do gigante tinha lhe custado muita energia e estava muito cansado, mas não ia desistir. Com o impacto, Ki é arremessado para longe, deslizando na terra úmida do mangue. Ele tentava proteger seu rosto tardiamente, enquanto regenera a região nasal. O gigante, sem perder tempo, querendo encurralar Ki, vendo seu desgaste, o garoto, embora ainda mais rápido que ele, estava diminuindo sua velocidade. As constantes regenerações estavam cobrando seu preço. O gigante dá um salto em direção ao rapaz, no intuito de prender ele no chão. Queria finalizar a luta rápida. Não admitia que um homenzinho desse ocupasse tanto seu tempo. Ki rapidamente percebe o movimento do gigante e se esquiva para trás, dando um salto mortal e se colocando de pé de novo. O gigante, por sua vez, cai com tudo onde frações de segundos o rapaz estava. A terra fofa e úmida afunda com a violência do impacto. Ambos começam a trocar consecutivos socos, os dois sempre se esquivando, encontrando punho com punho. Uma luta violenta, no qual nenhum dos dois estava disposto a se render, e muito menos perder. Light podia ver a determinação de Ki, via no seu olhar, mas por outro lado a força e imponência do gigante pareciam ser demais para o garoto. Light achava que Pin, sua mestra, o havia enviado cedo demais para essa missão. Mas Light não era o único a observar essa luta. Bem longe, na região sudeste do país, Pin observava a luta de Ki. Ela estava bastante decepcionada com o desempenho dele na luta, e viu que várias vezes ele ficou perto da morte. E ainda o desaforado de Light o tinha ajudado. Reconheceu daquela noite. O dele foi em seu ninho. Ela sabia que ele estava em outro nível, muito acima de Ki. Estava curiosa para saber o que Light queria com seu escravo. Talvez ela pudesse usar isso em seu favor. Ouviria tudo em silêncio, toda a conversa de Ki com Light, e depois tomaria seus movimentos. Se Light quisesse Ki morto, já o teria feito. O portal por qual ela via através dos olhos de Ki era parte do pacto que ela fizera com o rapaz. Ela tinha muito mais influência do que só falar com ele, passar sentimentos ou dicas. Ela já havia visto os gigantes dessa tribo antes, mas não pensava que Ki seria tão patético a fim de não acabar logo com pelo menos um deles. Tinha superestimado seu servo, ou subestimado os gigantes.
Seja qual for a resposta, ela estava fazendo o que sabia fazer melhor: tramar seu próximo passo. Em um momento de troca de golpes, o gigante agarra um braço de Ki sem deixar tempo para reação. Ele agarra outro e o suspende em pleno ar. Agora tinha só que morder a jugular do rapaz, beberia seu sangue e comeria sua carne. Já o havia feito sofrer, agora terminaria o serviço de uma vez por todas. O gigante tracionava os braços de Ki na finalidade de mostrar mais seu pescoço, aproximando seu rosto para um golpe final. Ki percebe que o gigante se aproximava em direção de seu rosto ou pescoço, e com as mãos imobilizadas usou o que tinha. Juntou todas suas forças em suas pernas e com as duas juntas desferiu um poderoso golpe no rosto do gigante. O impacto foi grande, o nariz do gigante sangrou, mas não quebrou. Felizmente, o dano foi forte o suficiente para fazer o gigante soltar seus braços. Livre, Ki rapidamente desliza para longe, tomando uma distância segura do seu adversário. Ki sabia que tinha que manter a distância, mas estava sem uma lâmina, não teria jeito de manter distância. Então ele une forças em suas pernas e pressiona bem em solo. Estava na hora de uma mudança de tática de combate. Ki reuniu bastante energia potencial em suas pernas. Ele estava pensando em pular com tudo em cima do gigante, mas onde ele atingiu aquele soco. Aproveitando que o gigante ainda estava meio desnorteado com o golpe que recebera no nariz, Ki sai do solo como uma bala e atinge em cheio o estômago do índio. A força liberada foi tão grande que arrastou o corpo do gigante por vários metros, os tirando da região de terra úmida e os levando para a boca da floresta. Ki e o gigante só param quando as costas do gigante atingem uma árvore, quase do mesmo tamanho do gigante. Eles estavam agora no começo da floresta, uma desvantagem para o gigante, por ter vários lugares onde Ki pudesse se camuflar. Ki, rapidamente sentindo que o gigante havia atingido algo, se desloca até o chão e desliza entre a grama para longe, sempre tomando distância do gigante. A batida foi sentida pelo índio, que furioso revida. Assim que o rapaz toca o chão, o índio tenta acertá-lo com as duas mãos. Ki consegue se esquivar. O golpe do gigante foi dado com tanta velocidade que faz um buraco em meio à grama. Qualquer deslize agora significava morte. Ki se esquiva para trás de uma árvore e fica se movimentando com grande rapidez entre elas. O gigante se levanta e se posiciona com defesa, para tentar acompanhar os movimentos do rapaz. Ele olha de um lado para o outro até que o perde de vista. Não consegue mais ouvir e nem ver o rapaz que se escondia atrás das árvores. Talvez tenha pensado em fugir, pensou ele. Mas se assim fosse, o índio conseguiria ouvir claramente os passos dele. Havia muitos galhos e folhas no chão. O homenzinho estava escondido em alguma árvore ali perto. O índio começou a se mover lentamente para ficar atrás de uma árvore que suspeitava que o rapaz estava. Foi nessa hora que um vulto passou em alta velocidade pelo gigante. O atingiu no braço. Quando ele percebeu, estava recebendo várias investidas rápidas. O gigante tentava se proteger, mas como não sabia de onde os ataques estavam vindo, ficou impossível se defender eficientemente. O sangue do índio começou a ferver. Como que um homenzinho podia dar tanto trabalho? Ele seria motivo de chacota entre todos se soubesse o trabalho que deu se livrar de Ki. O índio, em um movimento de fúria, estica seu braço e bem na hora em que Ki realizava uma investida para acertar o gigante, o índio o ataca. Como em um relampejo, Ki vê seu pescoço preso entre as poderosas mãos do gigante. Ele se debate e aperta as mãos do índio para se libertar, mas em vão. O índio, em fúria total, não estava mais para brincadeiras. Não queria mais se humilhar o homenzinho, mas fazê-lo em pedaços.
Com os músculos enrijecidos, ele levanta aqui para o alto e com um movimento abaixa sua mão contra o solo, com um poderoso impacto no chão contra o rosto de Ki. Ser humano algum sobreviveria a isso, que, por outro lado, estava concentrando sua regeneração desde o momento que foi agarrado. Certamente, se não a usasse, já estaria com o pescoço quebrado e vários traumatismos cranianos. O gigante, vendo que Ki ainda respirava, não se conteve. Com movimentos rápidos e grosseiros, arrasta o rosto de Ki pelo chão todo. Pedaços de pele, nervos e sangue ficam presos na grama rasteira. Pedaços de pedras e galhos intensificavam as feridas do rapaz, que tentava resistir com todas as sobras de suas forças. O gigante, depois de arrastar o rapaz por vários metros, o joga de volta ao ambiente lamacento, o retirando da entrada da mata. O índio não queria que Ki tivesse outras oportunidades de se esconder. A luta tinha se alongado demais e ele queria acabar com ela agora. O rosto de Ki ficou com metade dele completamente desfigurado, mostrando restos dos músculos, sangue e o olho todo exposto do rapaz. O índio sentia o desfalecer do jovem. Diferentemente do índio, o corpo de Ki estava fraquejando pela constante peleja e regenerações. O índio caminha até Ki e ele observa que a regeneração do rapaz está bem mais lenta que antes. Ki estava no chão, não se levantou, ficou ofegante no chão, reservando suas forças para se recuperar. Seu rosto havia sido consumido até os ossos, precisaria de muita energia para se recuperar. Ki olhava fixamente para o gigante, esperando o próximo ataque dele. Talvez pudesse revidar e se afastar para tentar recuperar o fôlego. Em vez disso, o gigante para em frente a Ki e não o ataca. O guerreiro índio havia percebido que Ki estava no seu limite, então iria acabar com ele de uma forma não convencional. Decidiu que iria fazer o homenzinho virar excremento, iria devorá-lo vivo. O gigante ergue seu pescoço para cima e lentamente desloca o maxilar, que consegue ouvir os estalos que a mandíbula do ser fazia. O gigante começa a abrir tanto sua boca que as laterais da abertura de sua boca se rompem, começando a sangrar. Como em um único movimento bem rápido, o gigante desliza sua boca enorme e deformada em cima de Ki, o abocanhando por inteiro. Claramente Ki não caberia na boca do gigante. Ele deformou de tal forma que o homem adulto de 1,65 m coube em sua boca. Os olhos do gigante reviraram e não se podia falar, apenas grunhia. Ki, na tentativa de não ser dilacerado pela fileira dupla de dentes afiados, segurou os dentes da parte superior da boca do gigante e com seus pés forçava contra a mandíbula deslocada do gigante ser. O gigante sentia que sua mandíbula estava fora do lugar. O esforço que ele fazia com seus poderosos músculos não eram suficientes para triturar Ki, que lutava pela sua vida. Então, para não deixar Ki escapar, o gigante força com suas mãos a mandíbula e o crânio, para que fechasse sua boca e triturar o rapaz. Pin, que assistia tudo do seu esconderijo, finalmente larga de mão o rapaz e reconheceu sua derrota. Sabe que ele estava esgotado e não tem como sair de dentro da boca do gigante. Ela lamenta que gastou tempo com Ki. Talvez deu muito crédito ao rapaz justamente por Light a visitar com o papo de espírito das águas e toda essa história. Resmungava que ia ter que achar outro servo ou serva e treinar tudo de novo. Ficou bem chateada por ter que começar do zero tudo de novo. Light, que estava acompanhando a luta de longe, inclinou sua cabeça para o lado, vendo que o tal Ki não conseguiria vencer. Ficou confuso por que os espíritos mandaram ele para uma missão falha. Talvez, mesmo com o aval deles, faltou no garoto a determinação necessária.
Light estava confuso, mas decidiu não interferir mais. Se Ki fosse morrer ali, ele não iria colocar sua mão no destino do rapaz. Ki estava dentro da boca do gigante e perdendo suas forças. Lentamente, seus braços iam cedendo e os dentes afiados do gigante penetrando sua carne. Foi aí que uma última fagulha de esperança brilhou em sua mente, talvez por desespero ou iluminação de algo maior. Veio à sua lembrança algo que passou, que se lembrou que o gigante desprezou sua machadinha com um cabo de madeira no rio, pouco antes de chamar sua arma suprema, que sabia muito bem que poderia usá-la, não tinha certeza se aguentaria erguê-la, mas era tudo ou nada. O rapaz usa todas suas forças para puxar a machadinha do rio, que sabia que no momento que atravessasse o gigante, também cortaria seu próprio corpo. Pin o havia ensinado sobre anatomia e como funcionava o corpo humano, como o sistema nervoso funcionava com recepção elétrica. Sabia que teria que concentrar todo o restinho de forças de regeneração em sua coluna. Assim que a machadinha cortasse suas vértebras, ele teria que regenerá-las rapidamente ou ficaria sem movimentos. Que puxa a machadinha do fundo do rio e pelo desespero de não ser comido, ele usa toda sua força. A machadinha vem com uma pressão e velocidade enorme de encontro a eles. Com um corte preciso e violento, a machadinha vem por trás de ambos e fere a parte de trás da cabeça do gigante, separando a parte superior da cabeça do gigante e seu maxilar, juntamente com os membros inferiores e superiores de Ki. Os 5 dedos da mão direita do gigante, que forçavam o maxilar, são cortados, assim como todos os dentes centrais do maxilar são cortados. Tamanha força que Ki puxou a machadinha. Ki tomou fôlego. A dor era muito maior do que ele esperava. O corte atravessou seu corpo e ele estava perdendo muito sangue, mas não podia apagar ou desistir ali. Tinha que continuar. Ele reuniu todas suas últimas forças e gritou bravamente, um rugido somente para se automotivar. Então a machadinha que estava fincada entre a parte de trás do crânio do gigante e as entranhas de Ki atravessa com muita violência para o outro lado, ficando alguns metros à frente do solo. Tamanha força que fez um estrondo tremendo no solo. A parte superior do crânio do gigante foi separada de seu maxilar, o matando na hora, que teve suas entranhas expostas e danificadas, assim como mutilação em vários órgãos internos, fora a hemorragia. No entanto, a ligação de sua coluna estava regenerando, protegido com seus últimos esforços. Como sua coluna e ligações neurais estavam regeneradas, Ki sabia que não teria força ou energia para recuperar o resto dos danos causados pela machadinha. Se ele ficasse na boca do gigante, todo o peso dele cairia sobre o pobre rapaz, que, exausto do jeito que estava, morreria sufocado. Então, causando ainda mais danos aos órgãos internos já danificados, que com toda a força que lhe resta, força sua saída separando o maxilar da parte superior do crânio. Embora a sobrevivência de Ki fosse incerta, a luta naquele momento estava definitivamente acabada.